Olá pessoal, vamos à nossa aula de razão e proporção. Grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Propriedade fundamental das proporções. É definida como proporção a igualdade entre duas razões. O que eu estou dizendo? O que são razões? A primeira coisa. Razão é o quociente, é o resultado de uma divisão. Então, 4 dividido por 2, o quociente é 2. Se o quociente é 2, então a razão é 2. Então, dizemos que a proporção é uma igualdade de duas razões. Então, se aqui eu tenho uma divisão que deu 2, eu tiver outra divisão que deu 2, essa igualdade de 2 e 2 significa que é uma proporção. Então, está dizendo assim, dada a proporção A dividido por B, ou igual a C e D, entre o B e o D não pode ser, tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão, por zero, podemos dizer que A está para B, assim como C está para D. Significa que se aqui deu o mesmo resultado, e aqui também, significa que existe uma proporção. Seguindo, vamos fazer os números. Proporção é determinada pela igualdade de duas razões. É uma afirmação que eu estou fazendo. 15 dividido por 5 dá 3. 30 dividido por 10 dá 3. 3 é igual a 3, significa que existe uma igualdade, existe uma proporcionalidade. Seguindo mais um exemplo da propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Significa que é o produto dos extremos? A vezes D, produto, significa multiplicação. É igual a B vezes C. Então, B multiplicado por C. Se o produto, que é isso, essa multiplicação for igual, se as duas forem iguais, existe uma propriedade, existe uma proporção. O termo A e B são chamados extremos, o termo B e C são chamados de meios. Exemplo, vamos fazer aqui direto nos números. Os extremos, 1 vezes 60, 60. 3 vezes 20, 60. Existe uma igualdade? Existe. Se existe uma igualdade, existe uma proporcionalidade, certo? Mais um exemplo. 7 vezes 40, 280. 8 vezes 35, 280. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Significa que existe uma igualdade, existe uma proporcionalidade. Bem facinho, né? Agora nós vamos falar de relações de grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, que pode ser velocidade, comprimento, tempo. Vamos lá. Então, isso é uma grandeza. Já vimos diferentes grandezas, e quando comparamos duas delas, estabelecemos uma relação. Uma relação por meio de uma divisão, que essa divisão, o resultado dela, se é chamado de razão. Aí nós vamos falar da grandeza diretamente e inversamente proporcionais, é o nosso tema de agora. Primeira grandeza diretamente proporcional. O que a gente falou? Uma grandeza é uma coisa que pode ser medida. Distância pode ser medida, não pode? Tempo pode ser medido, não pode? Significa que eu vou fazer uma relação entre distância e tempo. Então o que acontece? Eu tenho uma distância de uma certa cidade de 200 km. Para chegar nessa cidade, eu gasto um tempo de 2 horas. Se a distância de outra cidade for 400, eu vou aumentar o meu tempo para 4 horas. Se eu for fazer para uma cidade de 800, eu vou aumentar meu tempo para 8 horas. Você percebe que aqui eu faço 2 vezes 2, 2 vezes 200, 400. 2 vezes 2, 4. 8, por exemplo, vezes 2, dá 800. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Perceba que quando eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo, também podia multiplicar aqui, ó, certo? Existe, então, se existe uma igualdade, existe uma proporcionalidade. Então, se aqui é igual e aqui é igual, então é a grandeza diretamente proporcional. A inversamente, a palavra já diz, é inverso. Quando eu tenho uma velocidade de um carro, que eu vou a 10 km por hora, e eu gastei 8 horas para fazer esse percurso. Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo, certo? 10 km passei para 20 km por hora, 8 horas eu vou gastar 4. Perceba que aqui eu multipliquei por 2, aqui eu dividi por 2. Então significa que é uma grandeza inversamente proporcional.
Resumindo, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? Grandeza diretamente proporcional é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se eu divido por 2, eu multiplico por 2, certo? Se eu multiplico, multiplico, sempre pelo mesmo número. Mais um exemplo para ficar bem firme na vossa cabeça qual é uma grandeza diretamente ou uma inversamente. Aqui eu vou fazer um bolo para o oitavo A, um bolo de chocolate, cobertura de brigadeiro. Gastei 4 ovos, é exatamente a minha receita de bolo. Mas aí o oitavo B descobriu. Então eu vou fazer 2 bolos. 2 vezes 1 bolo, 2 bolos. 2 vezes 4 ovos, 8 ovos. Perceba que eu multipliquei em cima por 2 e multipliquei embaixo por 2. Aí eu tive que fazer o bolo para o oitavo C também. 3 vezes 1 bolo, 3 bolos. 3 vezes 4 ovos, 12 ovos. E o oitavo D, 4 vezes 1 bolo, 4 bolos. 4 vezes 4 ovos, 16 ovos. Perceba que o número que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Aqui no exemplo da inversa, eu deixei de novo o exemplo da velocidade, que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Aqui eu multiplico por 2, aqui eu divido por 2, e assim sucessivamente. Uma torneira é o exemplo 1. Foi aberta para encher uma caixa d'água. Sabe-se que a cada 20 minutos é medida a altura do nível da água, conforme a tabela a seguir. Se eu tenho uma caixa d'água, eu estou aqui zerada, está vazia. Eu começo a colocar água. Com 10 minutos eu tenho 50 centímetros de água. Com 20 minutos eu tenho 100. Com 30 eu tenho 150. Agora você olha para a tabela. Eu tenho 10 minutos, eu vou para 20. Eu dobrei. Eu fiz 2 vezes 10, 20. Se eu fiz 2 vezes 10, eu faço 2 vezes 50, que dá 100. Perceba que eu multipliquei aqui por 2 e aqui também. Aqui eu posso multiplicar por 3. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 50, 150. Significa que na mesma proporção. Se eu perguntar para você, que grandeza é essa? Você vai me responder, grandeza diretamente proporcional. E você pode olhar até pelo gráfico aqui como vai subindo na mesma proporção. Grandeza inversamente proporcional. Imagine uma viagem feita a 50 km por hora, eu gastei 2 horas. Logo, se eu dobrar a velocidade para 100, gastará a metade do tempo, ou seja, 1 hora. Portanto, aumentando a grandeza e a velocidade, diminuiremos a grandeza tempo. Então, isso é uma afirmação. Veja a tabela a seguir. Na tabela a seguir, nós estamos fazendo o contrário. Eu vou diminuir a velocidade. Eu estava a 100 km por hora, eu vou baixar para 50. Depois eu vou baixar para 25. Se eu diminuir a velocidade, eu gastava 1 hora, passei a gastar 2. Porque se eu diminuir, eu aumento o tempo. E eu diminui ainda mais, e gastei 4. Então você pode olhar para o gráfico também, que ele vai descendo. Logo, sabendo se a distância a ser percorrida nessa viagem é de 100 km por hora, conclui-se que conforme aumenta a velocidade, diminui o tempo em horas de viagem. O mesmo raciocínio ocorre no inverso, ou seja, na medida que diminui a velocidade, aumenta o tempo de viagem. E agora é a hora da revisão. Lembrem-se, razão é o resultado de uma divisão. Grandeza, tudo aquilo que pode ser medido, contado, velocidade, comprimento, tempo. Diretamente proporcional, uma grandeza diretamente é quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E inversamente, quando uma diminui, a outra aumenta. Ou quando uma aumenta, a outra diminui. Bom trabalho para vocês, bom serviço e até mais.